Contos do Submundo, Histórias Macabras, Contato com o Além. Campos do Jordão, tempos atuais. Fred era um jovem adolescente muito fascinado por assuntos espirituais e sempre estava pesquisando formas de interagir com ele. Por vezes, ele sentava em seu computador, em seu quarto e ficava horas lendo artigos, vendo vídeos e áudios atrás de informações úteis para isso. Seu irmão mais velho era praticamente seu pai, já que os dois perderam os pais em um acidente de carro alguns anos após o nascimento de Fred. Ele sempre vinha no quarto ver se o irmão estava bem e se precisava de alguma coisa, mas Fred sempre dizia as mesmas coisas. Que não precisava de ajuda ou que estava ocupado estudando. Brian, que era o irmão mais velho, achava que era comportamento normal de adolescente e nem sequer se importava muito, já que seu irmão não estava fazendo nada demais além de mexer no computador. Certo dia, Fred fez uma videochamada para uma amiga, Ana. Ela gostava de conversar com Fred sobre assuntos sobrenaturais e ambos ficavam horas da noite trocando assuntos e arquivos sobre descobertas do gênero, mas nesse dia, em específico, Ana havia descoberto um link de um site que dizia apenas para aqueles que desejam contactar um ente querido de outro mundo. Ana disse que havia encontrado aquele site por acaso, mas que uma amiga havia contactado uma pessoa responsável e era como se ela fosse algum tipo de cigana. Ela pediu algumas informações pessoais, como seu nome, o nome da pessoa que você gostaria de contactar e um objeto pessoal que a pessoa já havia usado. Em troca, ela pedia uma transferência em dinheiro para concluir o serviço, mas que só precisava ser paga caso a pessoa realmente tivesse conseguido contactar o ente do outro lado espiritual. E como sua amiga havia conseguido e dito para ela que tudo deu certo, ela mostrou para Fred, pois sempre soube do real interesse do amigo em encontrar ao menos uma vez seus falecidos pais, nem que fosse para abraçá-los uma vez. Fred ficou bastante interessado e logo os dois encerraram a videochamada. O garoto deitou em sua cama pensando naquilo a noite toda. Ele iria tentar entrar em contato apenas no outro dia à tarde pelo site, mas a ansiedade falou muito mais alto. E ele ligou o computador novamente para acessar o link às 3:30 da madrugada. Não demorou muito e ele fez o cadastro. Esperou alguns minutos para ver se alguém respondia. Porém, pelo jeito aquelas horas, ele já imaginava que ninguém estaria ali do outro lado. Então, ele suspirou triste e quando ia apertar o botão para desligar tudo, uma resposta chegou em seu e-mail. E nele dizia: Olá, bom dia. Bem-vindo ao portal da quarta dimensão. Estamos aqui para ajudá-lo em seu real desejo de contactar alguém que para você sempre foi muito importante, mas que por alguma razão do destino vocês foram separados, e isso não foi mais possível neste plano. Pensando nisso, nós do portal Quarta Dimensão montamos uma equipe especializada no assunto e um de nossos profissionais entrará em contato com você para ajudá-lo o mais rápido possível. Agradecemos o contato e até breve. O garoto ficou mais aliviado em receber uma resposta tão rápida, mas se assustou quando ouviu seu telefone vibrar na cama, logo que de imediato a resposta. Na tela de seu aparelho estava escrito: número desconhecido. Ele ficou receoso em atender, mas já imaginando que pudesse ser o profissional, ele pegou o celular e atendeu. Não disse uma palavra, mas apenas ouviu. Do outro lado, a voz de uma mulher que parecia bem velha falou com ele. Bom dia, Fred. E sinto muito pelos seus pais. Eles me disseram que você entraria em contato hoje. Só não imaginava que fosse ser tão cedo. Já estava no meu quinto sono da manhã. Sorrindo, a senhora disse. Vocês jovens da nova geração são bem ansiosos. Mas vamos ao que interessa, não é mesmo? Você me contactou para falar com seus falecidos pais, e eles estavam esperando este momento há muito tempo. Fico feliz em poder fazer esse tipo de tarefa, pois imagino quão difícil deve ser não ter os pais por perto. Fred, neste momento, suspirou, fechando seus olhos em uma tristeza profunda. Mas não se preocupe, seja forte.
Hoje será um dia especial para você. Sou uma ancestral espiritual com dons que me permitem sincronizar uma porta entre a quarta dimensão e a nossa terceira dimensão. E lá, você poderá encontrar seus pais, abraçá-los e dizer tudo o que sempre quis durante esses anos. Mas nem tudo são flores, meu jovem. Devo adverti-lo que o outro lado também tem coisas ruins. Não existe apenas o bem na outra dimensão. Existem criaturas horríveis que, por um leve descuido, pequeno que seja de sua parte, podem selar sua alma lá para sempre, ou até mesmo voltar em seu lugar. Por isso, Fred, meu querido, deseja mesmo tentar contactar os seus pais? É um desejo profundo das raízes do seu coração? Porque se por um segundo que seja você duvidar do amor que sente por eles, ou de que você existe na terceira dimensão, tudo estará perdido e você não poderá voltar mais para seu corpo, pois faremos uma viagem astral e lá todo cuidado é pouco. Agora, me diga, está pronto para isso? Quer mesmo continuar? Um tanto assustado pelas informações, ele fica em silêncio, com medo do pior vir a acontecer. Mas sua determinação falava mais alto, então ele decidiu que iria arriscar. Sim, estou pronto, respondeu o garoto. Então vamos começar os preparativos para sua viagem astral, meu jovem. Estarei a todo instante aqui para ajudá-lo e, se notar algo estranho, volte imediatamente, tudo bem? A ancestral advertiu mais uma vez. Tudo bem, respondeu o garoto. E assim, a senhora pelo telefone pediu que ele colocasse o áudio no viva voz e deitasse em sua cama com algo que ele tivesse de seus pais e colocasse no peito, próximo ao seu coração. E ele tinha uma foto dos dois na cabeceira da cama. Assim ele o fez. Ali ela o hipnotizou, fazendo ele dormir bem rápido, e nesse instante o espírito de Fred saiu de seu corpo, que ficou desacordado na cama. E ao levantar, ele avistou uma senhora de cabelos curtos e branco, sentada na poltrona de seu quarto com as pernas cruzadas e os dedos das mãos juntos, como se fizesse uma oração. Era a ancestral que meditava por ele. Que bom, Fred. Até aqui a conexão entre nós foi um sucesso, disse a senhora mais aliviada. Assim ela se levantou e foi em direção a Fred. Estendeu suas mãos para o garoto e o cobriu com as suas. Meu querido, está vendo aquela porta? A ancestral apontou para a porta do quarto de Fred, que agora ganhou um tom de acinzentado, e todo o quarto de Fred também, exceto a porta, que tinha um tom de vermelho. Ali, em seu mundo, ou seja, na terceira dimensão, é a porta do seu quarto, que o leva para os corredores de sua casa. Mas aqui, ela olhou temerosa em seus olhos. Aqui é a quarta dimensão. Você tem que seguir o corredor correto. Quando abri-la, aquele que seu coração guiar, ele levará você até seus pais. O mesmo é para você voltar. E quanto mais tempo permanecer do outro lado com eles, menos chances de voltar você terá. Não demore e não desvie o foco. Fred aceitou os termos e ela o guiou até a porta. Chegando lá, ela o soltou e acenou com a cabeça positivamente. A partir daqui não posso mais interagir com você, Fred, pois as forças, além de nossa compreensão, me impedem, ok? Você é quem deve abri-la. O garoto aceitou e abriu a porta devagarosamente. Do outro lado, ele avistou uma escuridão profunda. Com medo de seguir, ele ficou estático. Mas a ancestral o ajudou a passar da limiar do medo. E assim, ele seguiu rumo ao escuro vazio. A porta espiritual se fechou e ali começou o desafio. A escuridão provocando o medo e o silêncio do vazio. Até que vozes começaram a se misturar. Umas pedindo socorro, outras e que ele não era bem-vindo. Gritos atormentados deixaram Fred ainda mais assustado. Ele foi se aproximando da porta novamente para tentar voltar.
até que uma luz nas proximidades apareceu, e ali ele ouviu vozes de um casal, que conversava tranquilamente. Fred lembrou da ancestral, dizendo que ele não podia se deixar levar pelo medo e nem pela dúvida, e assim o fez. Ele ignorou as vozes embaralhadas e foi em direção à luz. Chegando lá, ele abriu a porta e viu seus pais na sala de sua casa, tomando café. Aquela cena o fez sentir tamanha felicidade que lágrimas escorreram por seus olhos. Seus pais também sentiram, e assim eles desfrutaram de um breve instante juntos. Um instante feliz e tranquilo. Mas algo de estranho começou a acontecer. Uma sombra passou pela janela da sala em que eles estavam. Os três estranharam. A sombra passou de novo, e eles levantaram da mesa assustados. O pai de Fred desconfiava que poderia ser algum espírito tentando tirar seu filho dali. Mas a sombra passou por uma terceira vez, e dessa vez ela parou em frente à janela e encarou a família. Uma criatura horrível, de pele negra, olhos enormes e vermelhos, junto a um brilho amarelado, repleto de chifres pelo corpo, cabelos longos, negros e molhados. Seu rosto estava desfigurado e possuía várias presas pontiagudas e enormes para fora de sua boca. Todos ficaram imóveis, extremamente assustados, até que a entidade colocou suas mãos cheias de garras no vidro da janela e ela se estilhaçou para fora. Uma enorme onda de sucção veio de fora da janela de onde vinha o monstro, e ele rugiu de uma forma aterrorizante. Balançou sua cauda pontiaguda e negra enquanto a família se segurava uns aos outros, abraçados. "Filho!" exclamou o pai de Fred, ainda abraçando todos. "Você tem que ir agora. Fuja o mais rápido que puder para a porta assim que eu te soltar. Lá você tem que correr pelo corredor, que possui velas acesas nas paredes. Elas irão indicar o caminho de volta à anciã. Eu e sua mãe tentaremos segurar o espírito maligno." Fred, extremamente amedrontado com aquele monstro do lado de fora, ficou paralisado e acenou em negativo com a cabeça, olhando para seu pai. "Filho, você tem que confiar em nós, lembra? Nós o amamos muito, mas chegou a hora de você voltar." Fred abraçou seus pais, ainda mais assustado, e não queria ir embora. "Filho, ouça." A mãe de Fred, com um semblante pesado em ter que dizer adeus, tenta convencer o filho a ir. "Foi perfeito poder te encontrar novamente e saber que você está bem e tão grande e bonito. Mas aqui não é o seu lugar e também não é seguro. Nós nos encontraremos novamente um dia, mas por enquanto volte ao seu lugar." Sua mãe deu-lhe um beijo na testa e um abraço. Nesse momento, todo o cômodo iluminado que eles estavam começou a estremecer, enquanto o monstro tentava invadir de todas as formas, mas era repelido por uma força poderosa que vinha de dentro da sala. "Nós sempre iremos te amar, querido. Agora vá, por favor." Assim, chorando, Fred se solta de seus pais e corre em direção à porta. O monstro vê o garoto saindo do campo de luz e vai em sua direção. E quando o garoto sai pela porta, o monstro quase o agarra. Não fosse seus pais, que em sua forma astral sondaram a criatura e a prenderam em um manto espiritual de luz, usando de toda a sua energia para impedir que o monstro capturasse o seu filho. Fred correu o máximo que pôde por entre o corredor, mas estava perdido no escuro, não sabia em que direção ir. O que ele foi perceber depois foi que um fio de luz bem fraco que oscilava e parecia estar preso em um de seus dedos estava indo em uma direção. Talvez fosse a correta, talvez não. Mas mesmo assim, ele decidiu segui-lo. Chegando próximo da porta, em que ele iria abrir para voltar por um breve instante, antes de ele tocar a maçaneta, uma mão negra cobre a sua mão. O garoto grita por socorro, e do outro lado da porta está a guia espiritual.
que ouve o seu pedido. Ela, preocupada, grita de volta o nome do garoto e tenta abrir a porta que ele estava tentando entrar. Mas ela sabia que não conseguiria. Só uma alma pode atravessar e tem que ser a que for convocada, seja por oração ou ritual. E naquele caso, só Fred podia atravessar de volta. Um silêncio tomou conta de toda a situação. E por fim, a porta se abriu. E lá estava Fred. Ele adentrou o quarto e a guia o empurrou para dentro o mais rápido que pôde. E depois ela a fechou. Fred, querido, você está bem? O que houve do outro lado? Fred, caindo ao chão, se levanta devagar enquanto a guia o ajuda. Por um breve momento, em silêncio, ele fica. Mas logo responde: estou perfeitamente bem. Seus olhos ficam em um tom de vermelho e ele agarra a espiritualista com uma força fora do normal. E naquele momento, eles entram em um confronto mental para decidir quem irá sair do mundo espiritual. No mundo físico, Fred abre seus olhos. Está gostando de nosso conteúdo? Inscreva-se no nosso canal do YouTube, deixe aquele like sobrenatural e também nos acompanhe nas outras redes sociais, TikTok, @Contos do Submundo e Instagram, contos.do.submundo. Obrigado por acompanhar até o final do vídeo e até o próximo conteúdo.